Abel Ferreira pode mesmo trocar o Palmeiras pelo futebol português? E essa história de Ferreirinha de novo como alvo do São Paulo? Vídeo de hoje do canal do Nicola te esclarece esses dois assuntos e fala também sobre o Corinthians e o papo de Oscar, admitindo ter conversado com Vitor Pereira para virar reforço alvinegro. Falo ainda sobre o Cruzeiro, com boas notícias trazidas pelo Ronaldo Fenômeno, tudo sobre as eleições voltadas para os esportistas, quem se elegeu, quem não conseguiu, tem ainda as últimas do mercado, bastidores, transferências e muito mais, além da Série B. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bacana ter vocês por aqui, desejar uma ótima semana a todos e contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que permite a você se dar bem de segunda a segunda. Quer uma prova? Nessa segunda-feira tem jogo do campeonato inglês, Leicester e Nottingham Forest, tem jogo do campeonato espanhol, Raio Vallecano e Elche, além de jogo do campeonato italiano, Verona e Udinese, todos com cotações bem legais. Já no Campeonato Brasileiro, Botafogo e Palmeiras fecham a rodada. Vitória do Botafogo paga 3,80, o empate paga 3,48 e a vitória do Palmeiras pagando R$ 1,95. Uma sugestão legal para vocês é de ambas as equipes não marcam, pagando R$ 1,87. Isso quer dizer que se nenhum dos dois times ou apenas um deles marcar gol, você acaba levando essa. Curtiu? Fácil, pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro na 1xBet, só não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é do Palmeiras justamente para esse confronto contra o Botafogo. Flaco Lopes, argentino, contratado por 10 milhões de euros, foi descartado da lista de relacionados por opção de Abel Ferreira, e essa decisão se deu por causa do limite de estrangeiros. Você sabe que o Palmeiras tem 6 gringos, só 5 podem ser relacionados. Como o Murilo sentiu um problema estomacal e ficou de fora do jogo, o Abel precisou colocar o Kusevich nessa relação e tirou o Flaco Lopes. Outra novidade importante para esse jogo é que Endrick, pela terceira partida consecutiva, vai para o banco de reservas. Será que ele estreia na noite dessa segunda-feira? Bora contar também que Arangues, jogador que quase foi parar no Internacional na última janela de transferências e nesse momento cogita a possibilidade de jogar no Flamengo, no Palmeiras, no Corinthians ou no Atlético Mineiro, é pretendido pelo Espanhol da Espanha. O chileno tem contrato com o Bayer Leverkusen até junho de 2023, mas tenta uma rescisão de forma amigável na virada do ano. Para fechar o giro de notícias, contar que Eduardo Freeland, que é o diretor executivo de futebol do Bahia, acabou sendo pego de surpresa com as decisões da demissão do Enderson Moreira e da contratação de Barroca. Ele era contrário à demissão do Enderson, confirmada no último sábado, e foi voto vencido também em relação à escolha do Barroca. Quem optou, quem indicou o novo comandante do Bahia foi o gerente de futebol do clube, o João Paulo. Eles haviam trabalhado juntos no Atlético Goianiense. Bora falar sobre a Série B, que embolou de vez na luta pelo acesso depois dos tropeços de Grêmio, Bahia e Vasco da Gama na última rodada. Até o 9º colocado da segunda divisão vai para 6 rodadas finais com chances de acesso. O Cruzeiro, você sabe, foi o time que conseguiu com mais rodadas de antecedência o acesso para a Série A e também a conquista do título. O Grêmio, que aparece em segundo lugar, tem, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, 94% de chance de acesso. O Bahia, que acaba de demitir o Enderson Moreira, tem 87,5%. São 5 pontos de vantagem para o primeiro time fora do G4. A partir daí o bicho vai pegar. Vasco, que é o quarto colocado, tem 49 pontos e 38% de chance de subir. Essa chance já bateu mais de 80% algumas rodadas atrás. O quinto com mais oportunidade de subir, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, é o Ituano. Tem 47 pontos, 27,1% de chance de acesso. Na sequência aparece o Londrina com 14,6%, o Sport com 14,1%, o Criciúma com 13,3%, além do Sampaio Corrêa, 9º colocado, hoje com 45 pontos ganhos. O time do Maranhão aparece com 8% de chance. Queria destacar a reta final do Vasco da Gama. Dos 6 jogos que o Cruz Maltino ainda faz, 4 são confrontos diretos. As 2 exceções são as próximas rodadas, quando visita o Operário e recebe o Novo Horizontino. A partir daí, só duelos decisivos. Contra o Sport fora de casa, contra o Criciúma em casa, contra o Sampaio Corrêa em casa e decidindo, possivelmente na última rodada, contra o Ituano
na condição de visitante. A pergunta que eu deixo é: o Vasco sobe ou não? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião. Bora falar sobre o Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno, capa da revista Forbes, a mais importante do mercado financeiro. E ele mereceu demais essa capa depois de tudo que fez à frente do Cruzeiro nesse primeiro ano de trabalho. E a revista trouxe uma série de revelações super importantes. É sobre isso que eu quero tratar. Primeira delas, o Ronaldo conta que o custo do elenco na temporada de 2022 foi de apenas 40 milhões de reais, garantindo uma folha de mais ou menos 3 milhões de reais por mês. Estou incluindo o 13º nessa conta. A estimativa antes da chegada de Ronaldo, sob o comando dos antigos gestores, era de gastos de 96 milhões de reais, uma diferença de 56 milhões. Se a folha do Ronaldo é de 3 milhões, a folha do Cruzeiro anteriormente seria de 7 milhões e 400 mil. Outra coisa importante que o torcedor do Cruzeiro precisa saber em relação a reforços para a próxima temporada. Frase do Ronaldo Fenômeno, abre aspas: "Comigo, a torcida e o mercado não irão ver um Cruzeiro irresponsável nunca mais", fecha aspas. É o Ronaldo sendo bem claro e colocando uma água no chope do torcedor cruzeirense que imaginou contratações de peso, de jogadores de extremo nome. Ronaldo vai trabalhar sempre com metas, profissionalismo total, cumprindo à risca tudo que está estabelecido no planejamento orçamentário. Por falar nele, a estimativa é de que em 2023 o Cruzeiro tenha uma arrecadação de 212 milhões de reais, pouca coisa mais do que na atual temporada, entre 160 e 180 milhões de reais. Para 2032, ou seja, daqui a 10 anos, a projeção dos atuais comandantes do Cruzeiro é de que o clube seja capaz de arrecadar 430 milhões por temporada. Confesso que eu imaginava um crescimento maior durante esse período. Mas, porém, contudo e todavia, tem alguns números bem legais. Sócios torcedores do Cruzeiro vão gerar apenas em 2022 uma arrecadação de 35 milhões de reais. Era um programa absolutamente abandonado no início do ano. Tem tudo a ver com o crescimento do time e com a presença do Ronaldo Fenômeno. Para completar, queria contar que o Cruzeiro assegura ter gasto, apenas com pagamentos de dívidas na atual temporada, 58 milhões de reais. Foram 34 milhões destinados à FIFA e o restante para acertar outras pendências. Para fechar, somente a partir de 2025, no planejamento do Ronaldo, o Cruzeiro vai ficar entre os 5 primeiros do Campeonato Brasileiro com alguma frequência. Os anos de 23 e 24 serão de dificuldade, em que o Cruzeiro vai brigar mais para não cair do que para ficar na parte de cima da tabela. E as eleições para presidente, governador, senador, deputado federal e estadual terminaram. E eu queria contar para você a partir de agora quem se deu bem e quem se deu mal entre os esportistas. Separei nomes importantes. Começando por Alexandre Calil, que já foi presidente do Atlético Mineiro, era prefeito de Belo Horizonte e tentou concorrer a governador do estado de Minas Gerais. Acabou ficando em segundo lugar, 35% dos votos. Só que o Romeu Zema conseguiu a reeleição depois de somar 56% dos pontos, ou seja, Alexandre Calil não conseguiu emplacar vitória nem ir para o segundo turno. Romário, que era candidato à reeleição como senador no Rio de Janeiro, teve exatos 2 milhões e 300 mil votos, ou 29% dos votos válidos, e conseguiu se reeleger para mais 8 anos. Dessa maneira vai completar 16 anos como senador pelo Rio. Vale a lembrança de que nessa eleição só o primeiro colocado no Senado acabava se elegendo. Seguindo com os nomes importantes, Bebeto, que formou dupla de ataque com Romário na Copa de 94, não conseguiu se eleger como deputado federal no Rio de Janeiro. Ele havia sido eleito por 3 mandatos seguidos como vereador no Rio, concorreu dessa vez, mas conseguiu apenas 25 mil votos, não suficientes para colocá-lo como um dos deputados. Se o Bebeto ficou de fora, Eduardo Bandeira de Mello, que foi presidente do Flamengo entre 2013 e 2018, conseguiu se eleger para deputado federal. Foram 72.725 votos, ele foi o mais votado do PSB. Havia tentado 4 anos atrás, sem sucesso. Dessa vez, o ex-presidente do Flamengo, o grande responsável pela readequação financeira do clube, se elegeu e vai representar o Rio de Janeiro em Brasília. O mesmo não vale para Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, e é a curiosidade, né? O ex-presidente conseguiu, e o atual vice-presidente de futebol, o cara que era super badalado até outros tempos com o torcedor, Marcos Braz, teve apenas 38.623 votos, menos até do que os 40.938
de uma eleição atrás, quando foi o vereador mais votado do Rio de Janeiro. Ele concorreu agora a deputado federal, não conseguiu, vai voltar a atuar como vereador pela cidade do Rio de Janeiro. Para completar, Danley, ex-goleiro do Grêmio e um cara com bastante currículo dentro da política no Rio Grande do Sul, conseguiu ser reeleito para deputado federal, quase 98 mil votos. Joel Santana, ex-treinador de futebol, tentou ser deputado federal, mas teve apenas 2.200 votos, passou bem longe da eleição. Mesma coisa em relação ao Diney, ex-centroavante do Corinthians, que tentava um cargo político pela 6ª vez. E nas 6 vezes ele fracassou. Dessa vez concorria em São Paulo a deputado federal, somente 2.500 votos. Gilson Klein, a história curiosa do treinador que já passou por Ponte Preta, vários clubes, né? Ele havia se lançado para deputado federal pelo Paraná, só que de repente surge um convite para trabalhar no Brusque. Ele deixou que a candidatura continuasse, teve menos de 1.000 votos, não conseguiu se eleger. E para fechar, o Douglas, lembra dele? Ex-jogador do Grêmio, concorreu como deputado federal no Rio Grande do Sul. Teve pouco mais de 35 mil votos, não foi uma votação ruim, mas essa votação não deve lhe garantir um cargo como deputado federal pelo Estado Gaúcho. Agora falar sobre Abel Ferreira e essa história de que ele pode assumir a seleção portuguesa ou o Sporting de Portugal. Quem trouxe esse assunto à tona foi Felipe Facincani, que respondeu sobre o que o preocupava em relação ao futuro do Abel. E o Facincani descreveu o seguinte cenário. Ele acha que a seleção portuguesa terá um novo técnico depois da Copa do Mundo. O Fernando Santos, de fato, anda muito pressionado. Os resultados da seleção são muito ruins, apesar de uma geração extremamente talentosa. E para a seleção portuguesa, os dois principais alvos seriam Rubem Amorim, que é o técnico do Sporting, ou Abel Ferreira, treinador do Palmeiras. Em qualquer um dos dois cenários, o Palmeiras teria problemas. Isso porque, se o Abel fosse o escolhido da seleção portuguesa, haveria proposta e o Abel poderia ir embora. No segundo cenário, do Rubem Amorim, técnico do Sporting, ser convidado para a seleção portuguesa, o Abel Ferreira seria o primeiro nome do Sporting, e essa relação até é normal de ser feita, até porque o Abel tem enorme currículo e história dentro do clube como lateral, é um cara muito querido e adora o Sporting, isso ele já declarou. Mas, o torcedor do Palmeiras pode ficar absolutamente despreocupado. 2 pontos jogam completamente contra qualquer uma dessas movimentações, eles se referem às multas rescisórias. A multa do Rubem Amorim no Sporting é de 30 milhões de euros ou 159 milhões de reais. Ninguém em Portugal acredita que a Federação Portuguesa vai desembolsar esse caminhão de dinheiro para tirar o Rubem Amorim do Sporting. Se a Federação Portuguesa quiser contratar o Abel Ferreira, vai precisar desembolsar cerca de 81 milhões de reais para tirá-lo do Palmeiras. Multa rescisória do Abel, você sabe, ela vai diminuindo com o passar dos tempos e ela sempre equivale ao salário que o treinador teria até o fim do contrato. O vínculo só termina em dezembro de 2024, ele ganha 2 milhões e 800 mil por mês. Calculando também o 13º, a gente chega a esse número de 81 milhões de reais. Só para lembrar também que o Fernando Santos é técnico com contrato na Federação Portuguesa até 2024. De fato, uma campanha ruim da seleção no Mundial do Catar pode determinar a antecipação desse vínculo. Mas eu não apostaria nem no Abel, nem no Rubem Amorim como futuros técnicos da seleção portuguesa. Essas multas inviabilizam qualquer acordo. Bora falar agora sobre Ferreira, atacante do Grêmio que voltou a ser especulado no São Paulo. Informação que veio do Rio Grande do Sul, divulgada pelo jornalista Sérgio Boas, dá conta de que o tricolor paulista tem interesse em contratá-lo. O Boas descreveu a informação da seguinte maneira, abre aspas. Notícia que vem da capital paulista. Ferreirinha está sendo avaliado pelo São Paulo para 2023, fecha aspas. Já havia contado para vocês alguns meses atrás que o Ferreira era torcedor do São Paulo na infância, lá no Mato Grosso. Ele era conhecido como São Paulino fanático. Só que, apesar dessa identidade com o São Paulo há bastante tempo, o negócio hoje tem praticamente zero de chance de acontecer. E a questão é financeira. Antes mesmo de perder a final da Sul-Americana, era um negócio inviável do ponto de vista financeiro. Isso porque o Grêmio tem exigido 12 milhões de euros para liberar o Ferreira, é hoje o principal ativo do tricolor gaúcho. 12 milhões de euros equivale a mais ou menos 63 milhões de reais. Se o São Paulo já não teria essa grana com o título da Sul-Americana e, por consequência, classificação para Libertadores na fase de grupos, agora, sem o título da Sul e sem a Libertadores, está completamente descartado. Mas, Nicola, será que o Grêmio não toparia emprestar o Ferreira para o São Paulo? Não. O Grêmio vai liberar o Ferreira para fazer dinheiro.
embora precise torcer para que o Ferreira termine a temporada jogando um pouco mais do que até agora. Por conta de uma série de lesões, ele atuou só 15 vezes, um único gol, nenhuma assistência, o pior momento do Ferreira na carreira de longe. Só para completar, a última vez que o Ferreira esteve em campo com a camisa do Grêmio foi em 21 de agosto, fase de fato das piores. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Oscar do Corinthians. Algumas semanas atrás contei para vocês que o Corinthians era um dos interessados na contratação do meio atacante, isso antes mesmo da janela de transferências fechar no futebol brasileiro. Duílio Monteiro Alves, o presidente do Corinthians, chegou a desmentir a informação, disse que não tinha absolutamente nada. Pois bem, o tempo passou e o Oscar deu nos últimos dias uma entrevista ao canal Desimpedidos, admitindo ter conversado com o Flamengo, com o Internacional e com o Corinthians na pessoa do Vitor Pereira. Separei alguns trechos dessa entrevista em que ele fala a respeito para dividir com vocês, abre aspas. Recebi contato de times brasileiros, conversei com o presidente do Inter. O Flamengo tem um filho do Dorival que é padrinho do meu filho, então tem essa relação muito boa. Eu também já havia contado para vocês que o filho do Dorival, que é seu auxiliar técnico, tem uma relação de amizade extremamente grande com o Oscar. Para completar, ele fala sobre o Corinthians. Tem o Vitor Pereira, que é muito amigo meu. O Vitor também falou comigo, abre aspas, vem pra cá pelo amor de Deus, fecha aspas. Mas o Oscar explicou nessa entrevista que não conseguiu a liberação do Xangai Port, com quem tem contrato até novembro de 2024, são mais de 200 milhões de reais a receber do time chinês. Aí você pode estar se perguntando, mas Nicola, como é que o Oscar conseguiu ser liberado pelos chineses para curtir um período, entre aspas, de férias até janeiro? Ele chega a explicar nessa entrevista que foram 2 anos de muita dificuldade na pandemia, com uma série de restrições. E nesse ano, a esposa dele descobriu que estava grávida e ele pediu para os dirigentes do Xangai que entendesse a necessidade dele e da família virem ao Brasil para poderem curtir a gravidez sem tantas limitações. A relação dele é tão boa com os caras que houve a liberação para que ele curtisse férias até janeiro, data da reapresentação por lá. Mas se foi liberado dos jogos lá na China, ele não teve autorização, por exemplo, para jogar no Flamengo, com quem tinha conversas bastante avançadas. E aí pessoal, curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal, a gente volta de tarde com mais informações. Tem programa do Nicola a partir das 7 da noite, conto com a presença e audiência de vocês, beleza? Não se esquece também de se inscrever no nosso canal de cortes, vou deixar o link na descrição. Abraço, tchau!